Olá, paz seja convosco. Mais uma vez, vamos para a nossa aula, uma nova matéria, Epístolas Gerais. Vamos assim orando para a gente dar início ao nosso assunto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, mais uma matéria, Pai, a qual queremos aprender. Vem nos dar sabedoria, entendimento, discernimento e humildade para que possamos aprender e praticar, Senhor. Meu Deus, em prol do reino, no nosso ministério, no nosso chamado, a colocarmos em prática isso, Senhor, essa matéria. Vamos estudar sobre as epístolas. Nos ajuda, Pai. Abre nossa mente, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, essa matéria é uma matéria legal. Epístolas Gerais. Muito boa essa matéria. A emenda dela é a emenda a disciplina cujo estudo objetivo é levar o aluno a ser capaz de discernir enganos espirituais, sabendo o conteúdo de cada carta e contextualização de cada uma delas. Nós temos o programa dela, o Panorama e Contexto Histórico, capítulo 1, Epístola de Tiago, capítulo 2, Epístola de Pedro, 3, Epístola de João, 4, Epístola de Judas, capítulo 5. A palavra epístola vem do grego e ela é originada de um suporte para o rolo, feito na estola sacerdotal. Na ponta da estola sacerdotal, no manto, tinha um espaço, tipo aquele porta-papel higiênico de pano, né? Onde se encaixava o rolo. E era também usado nos camelos. Era um porta-rolos, né, de pergaminhos. Então é por isso que originou esse nome epístolas, porque primeiro era nas estolas sacerdotais e também nos camelos, um suporte onde se colocava os rolos de pergaminho, né, formato de cano, né. Daí o nome epístolas. Epístola, vamos lá. Panorama e contexto histórico, página 11, capítulo 1. A Bíblia é um livro inspirado, completamente cheio de experiências pessoais e coletivas. Uma porção de fatos históricos que descreve a transformação da palavra dita por Deus em realidades tangíveis. Tangíveis quer dizer sensíveis, palpáveis. Torna-se necessário termos em mente os momentos históricos coletivos, ou seja, o mundo antigo, tanto no aspecto político, quanto geográfico, quanto das realidades pessoais de cada autor. Os autores das epístolas têm conceitos, têm doutrinas e baseado, né, no Antigo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento, todo o Novo Testamento, eles estudaram o Antigo Testamento. A palavra que eles tinham, a Bíblia que eles tinham, era a lei, a Torá, era o Antigo Testamento, e vai estar assim reforçando muitas coisas do mundo antigo, né? A divisão existe de Velho e Novo Testamento. Podemos visualizar nas entrelinhas essas mudanças para, assim, uma importante noção do porquê alguns escritos bíblicos permanecem como atuais, no que se refere aos princípios para a vivência do cristianismo. Princípios, né, não se quebra, princípios se mantêm, né? Princípios morais, princípios, ensinamentos da parte de Deus para o homem, não se pode quebrar, tem que se manter. Página 11, página 12. A página 12. Na verdade, tem uma coisa interessante aqui. Segue-se um período de opressão, vassalagem e dispersão, onde os assírios, posteriormente os caldeus, por fim dos babilônios, dispersaram as tribos em seus reinos. Foram nesse período conturbado que os profetas tiveram sua exponencial, onde Deus falava ao povo
desejando um retorno aos parâmetros anteriores de observação e de conduta. Mas havia uma constante retomada da idolatria e do envolvimento com outros povos e costumes. As 10 tribos do reino de Israel sempre foram governadas por soberanos idólatras e corruptos, sendo primeiramente oprimidos pelos assírios e mais tarde pelos caldeus, que, destruindo Samaria, a capital, fez uma dispersão do povo pelo império. Segunda Reis. O povo tinha os mandamentos, o povo tinha os profetas, mas eles eram propícios a isso. A grande maioria dos reis de Israel foram idólatras, foram pecadores, e o povo tinha essa tendência de se corromper, né? Estava bem, fazia aliança com Deus e caía, se levantava. Vamos lá, o reino de Judá, por sua vez, tendo a linha de Davi, a linhagem, como sucessão, tinha em si o peso das promessas, tendo na sua grande maioria reis também idólatras, mas também reis que tiveram condutas de retorno ao culto ao Deus único, né, obediência às suas leis, mas sempre tendo quedas e retornos à idolatria, sendo por fim conquistados pelos babilônicos. 2 Reis 24. O povo ficava nessa altos e baixos. Hoje eu estou bem, tá bem com Deus, e amanhã pecava. Parecido com o povo hoje, né? Vocês oram por mim, como é que tá, irmão? Tá na prova, como é que tá na luta? Tem gente que misericórdia, né? Só tá na prova, só tá na luta. E o povo de Israel era bem assim, né? Acontecia um milagre extraordinário, acontecia algo fantástico. Nossa, como Deus, com 2, 3 dias depois, já estava o povo pecando, já estava o povo se corrompendo novamente. Vamos lá. Assim surgiram os grupos de adoradores que se reuniam regularmente para ouvir a lei lida, uma palavra de exortação ou explicação, cântico de salmo e recitação das orações. Esses grupos formaram os primórdios da instituição que deveria posteriormente ser conhecida como o nome grego de sinagoga, reunidos juntos. Foi aí que começou a nascer as sinagogas, e hoje a gente chamaria de congregações, igrejas pequenas, né? O povo se reunindo para lerem, na época era o Pentateuco, né? Eles liam, estudavam o Pentateuco. Vamos lá, e aí depois de tudo isso, foram 400 anos de total falta de palavra e crescimento, onde o povo esteve à mercê de sua sorte, onde apenas permaneceram as promessas e os dogmatismos existentes. Aquele período depois que termina o Antigo Testamento, 400 anos de silêncio, onde Deus não se manifestou, onde profetas não foram levantados, onde teve a transição para o Novo Testamento. Fatos históricos importantes que aconteceram, tópico 2, na página 12 ainda. Alexandre o Grande unificou o Ocidente com o Oriente e disseminou pelo mundo a língua grega, tornando assim a comunicação entre os povos mais dinâmica. A miscelânea de cultura, a mistura de cultura, fez com que houvesse o sincretismo de raças, culturas e, por que não dizer, religioso. Houve uma mistura também de religião. Foi bom para o Evangelho Antigo, foi bom, mas houve também muita mistura, chama de miscelânea e chama de sincretismo, uma mistura religiosa, mistura de cultura e de raças. Alexandre governou o período de 331 a 167 a.C. Depois da morte de Alexandre, o seu reino foi dividido entre os seus generais. Sóter iniciou uma biblioteca, que na época de seu filho Ptolomeu, Filadelfo, 235 a 277 a.C., tornou-se a maior do mundo. Desejando ter a cópia em sua biblioteca de cada livro conhecido, traduzido para o grego, Filadelfo solicitou o sumo sacerdote Eleazar para providenciar a tradução das escrituras hebraicas, a tradução resultante, a Septuaginta 70. Tornou-se a escritura para a comunidade judaica de fala grega, fato muito importante quando se fala de escritura, né? A Septuaginta.
Um outro fato importante, Herodes o Grande foi um intermediário eficaz entre os romanos e os judeus. Herodes o Grandão, que mandou matar criança, mas ele foi intermediário, foi ele que apaziguou, foi ele que ficou entre os judeus e os romanos. Embora os judeus odiassem por ser um estranho e estar sob os romanos, Herodes persuadiu estes a concederem vários privilégios àqueles. Ele manteve a nação em paz com Roma, tentando ganhar o apoio dos judeus. Herodes entrou num ambicioso programa de construção, eliminou os bandos errantes de salteadores e, em geral, trouxe prosperidade à Judéia. Ele fez coisas boas. Um dos seus maiores empreendimentos foi a reconstrução do templo, iniciada em 19 a.C. Uma das grandes construções foi no tempo de Herodes o Grande. A reconstrução do templo de Salomão. Uma coisa interessante também, as referências cronológicas podem ser dadas apenas como aproximadas. As datas bíblicas, nós já falamos isso no ITQ, são aproximadas, não tem exatidão nas datas, nos períodos, né? Tanto para as referências à vida de Jesus como para os períodos dos apóstolos. As datas são aproximadas de acordo com as fontes consultadas. Tópico 3, página 13. Imperadores romanos. Augusto, 29 a.C. Jesus nasceu nessa época. Tibério, onde ele era o imperador, e Pilatos era o governador da Judéia. Calígula, o Gaio, no início da igreja. Foi o que perseguiu, foi o terrível, né, Gaio. E Cláudio também continuou nessa linhagem. Na conversão de Paulo, Tiago foi morto. Paulo inicia seu ministério. Conferência de Jerusalém, segunda viagem missionária. E Nero, que também foi assim, fechar essa linha de perseguição, né, que teve contra a igreja. Félix governou a Judéia, sendo seguido de Festo. Terceira viagem de Paulo, foi nesse governo. Prisão de Paulo, morte de Paulo. Vespasiano, 69 a 79 depois de Cristo. A destruição da cidade de Jerusalém e do templo. E Trajano, por último, 98 a 117 depois de Cristo. Onde teve a morte do apóstolo João, que foi o último a morrer. Foi o discípulo apóstolo João. 100 anos mais ou menos depois de Cristo, não se tem exatamente. Cidades importantes, Jerusalém, claro, né, o berço, né, do cristianismo. A primeira referência à cidade de Jerusalém é sem dúvida Gênesis 14 e 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo, onde Melquisedeque é citado como rei de Salém, isto é, Jerusalém. Melquisedeque, que significa rei de justiça, era tanto rei de Salém, possivelmente a Jerusalém primitiva, uma teoria, como sacerdote do Deus Altíssimo. Ele servia ao único Deus verdadeiro. Assim como Abraão, Melquisedeque era cananeu e, portanto, como Jó é um exemplo de um não-israelita, servo de Deus, Melquisedeque é um tipo, figura de realeza e sacerdócio eterno de Jesus Cristo. É uma informação, uma teoria bem antiga essa aqui, né? Interessante. Bem, uma das cidades que também era quando o governo persa, né? Quando Jerusalém ficou liberado do governo persa, em 536 a.C. Eles voltaram para reedificar tanto o templo quanto a cidade. Êxodo 3, 8, 13, 5, 1 ao 6, 15 e Neemias 3, 4. Já nos tempos do Novo Testamento, Jerusalém voltava a ser o centro da atividade da vida política e religiosa dos judeus em 70 depois de Cristo. Porém, depois de frequentes rebeliões dos judeus contra o poder romano, a cidade e o templo voltaram a ser destruídas. Uma outra cidade também muito importante é Éfeso. É aí que as epístolas ganham
vida, foi nesse contexto, no contexto da igreja já se formando com os discípulos. Era uma cidade na foz do rio Caister, a oeste da Ásia Menor. Foi a capital da província da Síria, da Ásia, e a sua população no tempo do Novo Testamento era de cerca de 250 mil habitantes. Ou seja, para a época era uma metrópole, uma megalópole, né? Cidade com 250 mil habitantes naquela época era muito raro. Na antiguidade havia muitos templos dedicados aos deuses pagãos, mas entre eles havia especialmente dois. Segundo o que eles escreveram, os autores antigos, que eram os mais espetaculares e os mais belos de todos. Eram eles o templo de Artemis ou Diana de Éfeso e o templo de Olímpia, onde se encontrava a famosa estátua de Zeus, o supremo deus dos gregos. Tanto o templo de Artemis como a estátua de Zeus pertencem às 7 maravilhas do mundo antigo. O templo de Artemis tinha 150 metros de comprimento, enorme, hein? Com 127 colunas de 20 metros de altura cada uma. 20 metros de altura. 20 metros de altura dá equivalente a um prédio de 20 metros de altura, 6, 7 andares. Enorme, hein? Tudo em mármore e joalharia. Era tão sumptuoso e tão importante que a partir de certa altura tornou-se uma espécie de casa de tesouro para todo o mundo antigo. Está entre as relíquias do mundo antigo, né? Éfeso foi uma cidade famosa na antiguidade, não só pelo seu templo e pelo culto a Artemis ou Diana, mas também pelos seus mágicos. Diana era a deusa que predominava, né, em Éfeso. A idolatria era muito grande, muito forte, tanto é que Paulo foi preso lá, né? E Paulo teve no Areópago um lugar parecido com esse, né? Aqui era o templo. E lá estava o altar do Deus desconhecido, porque já havia falado da fama do Deus de Israel, né? Tinha muitos altares lá dos deuses gregos, mas tinha um altar lá separado, um lugarzinho separado, que era o lugar do Deus Altíssimo, o Deus desconhecido. E muitos dos que se tinham dedicado à magia trouxeram os seus livros e queimaram-nos diante de todos. O valor dos livros foi calculado em 50 mil moedas de prata. Atos 19, 19. Os discípulos começaram a evangelizar, o povo começou a se converter. E o povo se converteu de verdade, que muitos queimaram, né, aqueles livros. E era coisa cara, hein? Era coisa cara e preciosa. E nós já estamos chegando ao final. Nós vamos falar mais sobre comece a estudar. As epístolas são livros pequenos, né? E a própria autoatividade vai fazer você ter que ler e estudar a todas as epístolas, né? São as epístolas gerais. Então estudem direitinho. Já procure já ver qual é o tema dela, qual é o autor, quem é o destinatário, se dá para identificar o destinatário, né? Epístola é diferença pouca para carta, né? Mas tem diferença. Carta para epístola dá uma diferença. Então, procure estudar as epístolas uma por vez e já vai fazendo a atividade. Vai ajudar a gente muito, vai ser muito interessante, né? São livros pequenos, dá para a gente ler assim em questão de minutos. Leia, releia, procure extrair o máximo possível da epístola, procure fazer um exegese, um estudo apurado da epístola. São livros pequenos que dá pra gente fazer isso. Procure achar o tema dela, o escritor, o contexto, procure explorar, né, direitinho. Vamos aproveitar que são livros bem pequenos para se estudar, né? Nós estamos chegando ao final dessa aula. Que Deus em Cristo possa nos abençoar e até nossa próxima aula. Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Beijão.